Boa noite. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, nega, mas há quem garanta que ele recebeu hoje parecer da comissão técnica que dá sinal verde para a abertura do processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. O parecer leva em consideração argumentos do pedido de impeachment assinado pelos juristas Miguel Reale Júnior, Hélio Bicudo e Janaína Pascoal, como, por exemplo, supostas pedaladas fiscais do governo no exercício deste ano. Cabe agora ao presidente da Câmara acatar a recomendação abrindo o processo de impeachment ou simplesmente arquivar o pedido. Eduardo Cunha já declarou que pretende analisar o pedido de impeachment somente em novembro. E este é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa o advogado e professor da Universidade Católica de Pernambuco, Natanael Sarmento, o cientista político da Universidade Federal de Pernambuco, Jorge Zaverucha, e também o cientista político da Fundação Joaquim Nabuco, Túlio Velho Barreto. Você também pode participar mandando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o Twitter, @opiniãope, ou então para o telefone 21 26 79 58. Boa noite. Muito obrigada pela participação dos senhores hoje aqui no Opinião Pernambuco. Primeira pergunta, professor Natanael. O que reza a Constituição brasileira sobre abertura de processo de impeachment? A Constituição brasileira, ela prevê o impeachment para crimes de responsabilidade do presidente da República. Essa questão está capitulada no artigo 51 e também no artigo 85 da Constituição. Isso é o termo da lei maior, Constituição. A disciplina jurídica do processo, do procedimento, tem que observar a legislação chamada infraconstitucional. No caso, é uma lei de 1950, que está em vigor porque não foi revogada, nem foi modificada. Também não se trata de uma lei temporária, que é autorrevogável. Aí, pela chamada Lex Legum, que é a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é uma lei que regula as outras leis, uma lei, ela vigora até que outra modifique ou revogue. Então, essa lei de 50 está plenamente em vigor. Isso eu estou frisando porque algumas pessoas chegaram a suscitar o problema de que essa lei não mais se aplicaria. Ela é plenamente aplicável, não foi revogada, não foi alterada. E também o regimento interno da Câmara dos Deputados, que disciplina aí o procedimento, como é que deve, a partir do recebimento da denúncia pelo presidente da Câmara e todo o rito a partir de então. Então, basicamente é isso. Essa questão que aparece no pedido de impeachment que eu mencionei, que foi assinado por Hélio Bicudo, Reale Júnior e Janaína Pascoal, que faz referência às supostas pedaladas fiscais do exercício deste ano do governo, essa argumentação cabe nessas condições pregadas pela Constituição brasileira? Pois é. Então, uma coisa curiosa é que, primeiro cabe a gente falar aqui que a lei, tem o que ela prevê, o que ela é uma norma abstrata, e tem a sua interpretação, que é o campo da hermenêutica jurídica. E aí é onde a porca tosse o rabo, para usar a linguagem do vulgo, que diz que o boi engorda com o olho do dono. A interpretação pode ser elástica, se interessa a parte elastecer, ou restrita, se interessa restringir. Bom, concretamente, em termos restritos, cabe, está previsto
a questão da lei orçamentária como as causas de impeachment, em observância exatamente aqui, para ser mais preciso, aqui no artigo 85, eu até já marquei para não ter problema. São crimes de responsabilidade dos atos do presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e especialmente contra, aí vem, artigo 85, inciso 6, a lei orçamentária. Bom, aí eu vou trazer para vocês o seguinte, tem juristas divergindo em relação ao entendimento da fundamentação jurídica do pedido de abertura do processo de impeachment. Por exemplo, Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal assinam um pedido de abertura de processo. Dalmo Dallari não reconhece legitimidade jurídica nessas argumentações. E aí, como é que fica? À luz da ciência política. Boa noite aos colegas, boa noite Estela, boa noite ao público ouvinte. Aí é pegar esse artigo constitucional que o professor Sarmento mencionou aí e analisar com o que está acontecendo. Eu não sei por que se dá pouco destaque de que a presidente Dilma, ela autorizou verba suplementar sem consultar o Congresso. Só por aí já podia se dar o impeachment. Percebe? Acho que na ordem de 800 milhões. Esse ano foi de 800 milhões. Não, são créditos suplementares. Não estou nem falando das pedaladas. Crédito suplementar, você tem que pedir autorização ao Congresso. Se o Congresso tivesse um pouco de espírito de corpo, já teria se rebelado contra qualquer presidente que fizesse isso. Isso já é um motivo de impeachment. Ela autorizou alguns decretos sem numeração. Isso viola também a probidade administrativa. Então, só por isso já era também suficiente para dar o impeachment da presidente Dilma, independente da discussão sobre as pedaladas, se pode ser responsabilizado ou não esse ano por 2004, mas se mostrou que em 2005 também fez. Eu acho muito mais grave esses dois fatores que eu acabei de mencionar. 2014 e 2015. Não, o que eu falei que eu acho muito mais grave é ela autorizar verba suplementar sem autorização do Congresso. Tá certo? Mas as pedaladas fiscais às quais você se referiu se deram em 2014. Se deram em 2014. Supostamente também em 2015. Aí, para tentar fechar essa lacuna das pessoas que atacavam o parecer de Bicudo, Reale e Pascoal, eles entraram com um novo pedido, incluindo também as pedaladas de 2015. Túlio, a argumentação de que o pedido de impeachment da presidenta é uma manobra política da oposição que não aceita ter perdido a eleição. Pois é, boa noite. É um prazer novamente estar aqui no Opinião Pernambuco. Veja bem, Estela, eu prefiro adotar uma outra perspectiva, né? Talvez um pouco diferente, ou bastante diferente do professor Natanael e de Jorge também. Né? Pensando nos aspectos mais relacionados à questão que me diz respeito, à questão política. Não que, evidentemente, que as questões de ordem do campo do direito não sejam fundamentais, senão a gente não seguiria a Constituição como deve ser feito. Bom, dizendo isso, é um debate, né, como você chamou a atenção, Dalmo Dallari defendendo a ideia de que não há razão suficiente para uma proposta de impeachment e, por outro lado, Reale Júnior é um promotor de uma dessas ações. Recentemente, de ontem para hoje, eu li uma reportagem no Jornal do Brasil dando conta da posição do professor Cláudio Lembo, que foi governador de São Paulo, é professor de universidade em São Paulo, e ligado historicamente à Arena, ao PDS, ao PFL e até 2011 aos democratas, né? Hoje ele está desfiliado. E ele defende também essa posição de que não há razões suficientes ainda, poderão ocorrer, para que venha a ser feito ou iniciado o processo de impeachment, né? E o Cláudio Lembo
de certa maneira, eu vejo com uma postura mais distanciada dos outros dois que você citou, eu citei, que têm compromissos partidários, né? Defende causas sob perspectivas relacionadas aos partidos. Quer dizer, essa é uma preocupação. Também, recentemente, nos últimos 3 dias, eu li uma reportagem no Jornal do Brasil também, né, na sua edição eletrônica, que é exclusivamente eletrônica, chamando a atenção para o histórico com relação a pedaladas fiscais, tanto no âmbito dos governos federais, como também de governos estaduais, citando inclusive 3 casos bem recentes que estão em tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, que no caso é o Distrito Federal, é o Paraná e é Goiás, né, que estaria caracterizado também pedaladas fiscais, mas que tiveram contas aprovadas sem nenhum problema. Então, pensando nisso, numa diferença, em tão diferentes perspectivas sobre a mesma questão, eu tendo a pensar o quanto questões políticas, de interesses políticos e de disputas políticas, de disputa por poder, próprio do campo, né, que a gente lida, quer dizer, particularmente mais eu e Jorge Zaverucha, do que questões de ordem legal, jurídicas, né, para que você tenha posicionamentos idênticos com relação a questões da mesma natureza e de diversos partidos, né? Essas questões, evidentemente, que não vai justificar nenhuma das ações, nem num sentido, nem numa direção, nem em outra direção. Bom, eu acrescentaria o próprio histórico, né? O que a gente tem vivenciado desde o processo eleitoral. Quer dizer, na verdade, eu acho que a gente tem que ter um entendimento que as iniciativas com relação ao impeachment é mais uma frente, que a oposição se utiliza dela, né, e é legítimo, porque não está à margem da lei, há uma disputa, é um campo político, mas é um campo do direito também que está em disputa. Mais um leque não, mais uma frente que se abre para a tentativa de afastamento da presidente Dilma Rousseff. Evidentemente que se fala, alguns atores falam até em renúncia, defende a renúncia, Fernando Henrique Cardoso defende a renúncia, Jarbas Vasconcelos, porque sabe que, num caso de haver o impeachment, de uma forma ou de outra, poderão ter bônus e poderão ter ônus também, né, dependendo do desdobramento que o processo de impeachment ocorra. Então, é por isso que esses atores políticos não bancam concretamente a ideia do impeachment. Bom, mas enfim, é mais uma frente, né? Porque a gente sabe que 4 dias depois das eleições já houve iniciativas para contestar o resultado das eleições com acusações com relação, ou denúncias com relação à existência de fraude. E aí é um longo processo, eu ficaria falando aqui, eu posso continuar mais adiante, mas eu entendo que é mais uma frente de uma disputa política que está em curso. Você está querendo se colocar, a gente tem 1 minuto antes de chamar um intervalo. Eu gostaria só para esclarecer o que pode ser um equívoco, inclusive o seu entendimento sobre o meu posicionamento. Eu respondi a uma pergunta objetiva e direta. Ela me perguntou, a jornalista Estela Mares, se a fundamentação da lei de responsabilidade, da lei orçamentária, justificava, do ponto de vista jurídico, e eu disse, tem a previsão, justifiquei. Não disse que concordava nem que estava de acordo com o processo. Agora, o cabimento da ação. Quer dizer, uma coisa é porque no direito tem você, da ação proceder, outra coisa é você julgar o mérito. Não, claro. Julgar o mérito da questão. Aí entram outros elementos jurídicos e metajurídicos, cuja oportunidade eu vou ter de me posicionar e esclarecer melhor o meu posicionamento sobre o processo. Agora, eu não tenho dúvida que na perspectiva jurídica para o pedido, o pedido fundamentado, quer dizer, os decretos existem, são provas. As provas que eram do ano anterior, dos pedidos anteriores, foram juridicamente rebatidas e anuladas, com certeza, porque cada mandato é um mandato e não tem, do ponto de vista jurídico, continuidade, porque a diplomação de um não vale para o outro. A tendência no Supremo Tribunal Federal era até ser barrado futuramente, por isso a mudança... Vou interromper vocês exatamente agora, porque exatamente agora eu tenho que chamar o intervalo.
Ok, Nosso gente. intervalo é curto, a gente volta daqui a pouco para continuar esse debate. E lembrando que você pode participar dele mandando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o Twitter @opiniãope ou então para o telefone 21 26 79 58, e a gente quer muito que você participe. Até já. Estamos de volta. Os pedidos de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff são o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa o advogado e professor da Universidade Católica de Pernambuco, Natanael Sarmento, o cientista político da Universidade Federal de Pernambuco, Jorge Zaverucha, o cientista político da Fundação Joaquim Nabuco, Túlio Velho Barreto. Eu quero retomar um ponto que a gente começou a tocar no primeiro bloco, que são as pedaladas fiscais. As pedaladas fiscais, para que eu possa entender bem, e também o telespectador, são um recurso contábil no qual o dinheiro que deveria sair do Tesouro da União e ir para os bancos públicos, os bancos federais, esse repasse é atrasado. É isso? Uhum. Bom, considerando que houve pedalada fiscal em 2014, considerando que houve pedalada fiscal em 2015, essas pedaladas fiscais implicam em prejuízo para o patrimônio público, do jeito que elas supostamente foram feitas? Tem prejuízo para o patrimônio público isso, ao ponto de justificar um pedido de impeachment? Pronto, aí nós entramos na questão. Uma coisa é a análise técnica jurídica. Uhum. Outra, a discussão política, que eu acho que é o cerne desta discussão. Porque o impeachment, quando você fala, você diz o processo de impeachment, embora tenha o aspecto direito, constitucional, da legislação que regula e tal, é um processo fundamentalmente político. Você não destitui um presidente da República do seu cargo e o impede de concluir o seu mandato por uma questão meramente técnica ou jurídica. A questão é política. E aí está no campo dos senhores. Mas aí eu gostaria de observar o seguinte. Eu entendo, eu li as ações, porque mais de 20 ações com pedido de impeachment, que pode ser feito por qualquer cidadão, junto à Câmara Federal, e é examinada de maneira monocrática pelo presidente da Câmara, ele já recusou mais de 20 pedidos. Acho que são 32 ao todo que tem lá. Pois é, tem até um presidiário que já encaminhou 2. Pois bem, o pedido que parece estar se afigurando e que surge se figurando mais denso, mais consistente, do ponto de vista técnico, e que já saíram boatos a respeito de que há um parecer técnico favorável da Câmara, é o pedido dos juristas Miguel Reale Júnior, Hélio Bicudo e a Janaína Pascoal. Né? O fundamento básico dele é porque eles juntaram documentos das chamadas pedaladas fiscais do atual mandato, o que eliminava. Mas eles acrescentaram também uma outra questão, que foi a reabertura, pelo que eu li na ação, a reabertura junto ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, sobre as eleições com sentido de impugnatório, né? Impugnatório. Eu quero dizer que este aspecto absolutamente não tem cabimento na própria Constituição, porque a Constituição estabelece que a impugnação de eleições, você tem o prazo de 15 dias após a diplomação. Aí é matéria constitucional. Eu acho que isso aí é um chute e eu estou sendo muito preciso, doa em quem doer. Do ponto de vista técnico. Agora, política eu discuto, jurídico também eu discuto, mas não posso discutir um impeachment sem fundamentar o aspecto político. Então, no meu entendimento, no mesmo ordenamento jurídico que está aqui esta lei
que a lei que admite que a lei de impeachment seja aplicada, de 1950, que esta lei 12.376, de 2010, que é a lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela modifica um decreto-lei 4657, que era de Getúlio Vargas, que era chamada Lei de Introdução ao Código Civil. Estabelece regras sobre vigência da lei, revogação de lei, extraterritorialidade, etc., interpretação de lei, hermenêutica jurídica para o aplicador da lei. Então, esta lei é que legitima esta outra do impeachment funcionar. Só que, como eu disse, que o olho do dono engorda o boi, cada um evoca a lei no que interessa. Para quem propôs a ação, se fundamentou no artigo 2, que diz, no artigo 2º, que diz que a lei terá vigor até que outra revoga. Está valendo. Mas não foi até o artigo 5, que é onde está a questão que você levantou. O artigo 5º diz o seguinte: na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Ou seja, neste momento, abre-se uma janela para o operador do direito, ou o juiz, no caso, quando for aplicar a lei, não ficar adstrito ao termo específico da lei, a letra crua da lei. Ele não é um mero aplicador. Se fosse assim, era simples. Está na lei, você coloca todas as situações fáticas, a situação de direito, bota nos computadores, sairiam sentenças aos milhares. Ou seja, então, se não houve prejuízo para o patrimônio público, essa questão das pedaladas fiscais, juridicamente, ela é discutível? Juridicamente é discutível. Ela é discutível jurídico e politicamente. Mas aí vamos introduzir um componente na sua pergunta que é importante. Túlio mencionou que alguns estados fizeram uso das pedaladas fiscais, o que é verdade. O próprio governo Fernando Henrique também fez uso de pedaladas, com a grande diferença que isso era um mero instrumento contábil. As leis engessam os governadores e os presidentes e muitas vezes ele tem que fazer dar uma pedaladazinha. Aí até o Eduardo Cunha foi feliz quando ele disse: das pedaladas viraram motocicletas. Não sei se lembra dessa frase. O que é que você quer dizer? Quando você olha o gráfico, você vai ver que as pedaladas do governo Dilma começam a subir em 2013 e sobem exponencialmente em 2014. Por quê? 2014 era o ano eleitoral. Então, as pedaladas foram usadas largamente para passar a imagem à população brasileira que o Brasil estava às mil maravilhas. Então, uma coisa é você usar a pedalada como instrumento contábil, outra é usar a pedalada como um método de administração. E foi isso que, infelizmente, ocorreu no Brasil. Eu vou trazer uma outra expressão aqui. Eu falei no bloco anterior de manobra da oposição para tirar a Dilma do poder. E aí vou até citar uma frase do próprio Dallari, que ele diz o seguinte, que a oposição não soube ganhar a eleição e não soube perder a eleição. Aí vou trazer outra expressão aqui, para que vocês se pronunciem sobre ela, que é a expressão golpe, de que essas tentativas de tirar Dilma da presidência por processo de impeachment, alegando irregularidades no governo, na verdade, são um golpe da oposição, que, segundo o Dallari, não soube ganhar e não soube perder. Por favor. Eu diria o seguinte, Stella, eu não acho muito apropriado, acho que, inclusive, o tema do programa foi muito oportuno, né, os processos de impeachment contra Dilma, alguma coisa desse tipo, e não algo que a gente tem visto de forma corriqueira, né? Assim, impeachment ou golpe, de forma maniqueísta e bastante partidário, quer dizer, né? Aqueles que são mais partidários do governo Dilma Rousseff ou do PT acusam de golpe, e aqueles que defendem a renúncia dela, o impeachment, a acusam de ter extrapolado, né, o bom senso, a ética, o comportamento correto e até cometendo atos de irresponsabilidade, né, e o que justificaria, em última instância, o impeachment. Quer dizer, eu acho que a gente deve pensar que o impeachment ele está previsto na legislação brasileira, né, desde a Constituição, como também no plano infraconstitucional. A questão
que eu falava até anteriormente, o comportamento da oposição com relação ao resultado eleitoral. Quer dizer, eu não tenho dúvidas se a gente tivesse no processo eleitoral, né, um resultado diferente do que teve, uma disputa não acirrada como foi, com um percentual muito pequeno, Dilma tendo sido eleita com um percentual muito pequeno no segundo turno, se tivesse tido uma vitória mais, com a margem mais elevada, eu não tenho dúvida que o clima não necessariamente seria o que a gente está vivendo. Quer dizer, o vislumbre da possibilidade concreta de vencer uma eleição que parecia absolutamente perdida, né? Se a gente lembrar que antes das manifestações de junho de 2013, Dilma Rousseff tinha mais popularidade do que Lula teve no maior nível alcançado e era franca favorita a ganhar no primeiro turno, né? E aí, a partir de junho de 2013, uma série de fenômenos sociais, políticos que passaram a ocorrer e, evidentemente, que isso mudou o quadro, o cenário, a configuração da disputa política. E, claro, se a oposição esteve tão perto de ganhar uma eleição que parecia um segmento da oposição, né? No caso representado pelo PSDB, porque o Marina representava o PSB e era uma oposição também à candidatura de Dilma Rousseff. Quer dizer, se chegou tão perto a vencer uma eleição que parecia absolutamente perdida e talvez até nem ir para o segundo turno, né? Então isso deu um ânimo enorme para a disputa se abrir nesse campo da política. Por outro lado, evidentemente que a situação econômica do país passa a favorecer. A gente sabe o quanto a economia contamina a política, como a política, evidentemente, contamina a economia. A gente está vivendo um quadro onde é claramente desenhado esse cenário, né? A gente tem um problema enorme na economia, não diferente de muitos países que já viveram, estão vivendo, né, essa crise econômica, e a gente tem pouca alternativa ou pouca proposta, pouco encaminhamento para tentar sair de uma crise, né, que outros países viveram e que parece que buscaram alguns consensos, né, para que fosse superado. Então, eu penso mais nesse sentido do que ficar na discussão se há um golpe, como o próprio Cláudio Lembo até, na declaração dele, disse que os golpes militares foram substituídos por golpes através de propostas surgidas em nome de impeachment ou de atos de irresponsabilidade que justificariam o impeachment. Zé Verucha. Não vejo nenhum golpe em andamento no país. Acho que uma das coisas que os civis aprenderam, uma das coisas boas dessa crise, é que os civis não estão batendo nas portas de quartéis. Mas calma, se houver uma convulsão social, tudo pode mudar. E a presidente uma vez mencionou que estava ocorrendo no Brasil uma espécie de golpe paraguaio. Foi isso? Inclusive, a embaixada do Paraguai se pronunciou protestando. Isso. E com razão. Okay? Vamos esclarecer ao público ouvinte o que foi o golpe paraguaio. A Constituição paraguaia, ela tem uma característica que difere dos outros presidencialismos latino-americanos. É que ela é parlamentarista na hora de afastar o presidente. Então, basta o presidente estar impopular que o Congresso pode se reunir e destituir o presidente. No Brasil, você não pode fazer isso, senão a gente não estava aqui debatendo. E o Lugo era tão impopular que nem o partido dele apoiou o seu mandato. Então não foi golpe nenhum, era a Constituição paraguaia. Se ela é boa, é ruim, isso é outro problema. Mesmo que ele não tenha tido direito à defesa? Ele teve poucas horas para preparar uma defesa? Ele teve mesmo poucas... assim? Mesmo assim, está entendendo? Não está estipulado. É uma decisão política e que você está lá escrito, é uma maioria qualificada, para não ficar um mero jogo de tira a bota presidente, você tem que ter uma boa maioria, mas ele teve uma boa maioria, não tinha ninguém defendendo o Lugo, nem a igreja, nem as Forças Armadas, nem o seu próprio partido político. Outro golpe, entre aspas, citado foi o de Zelaya em Honduras. Não foi golpe coisa nenhuma. O que acontece é que o Supremo Tribunal de Honduras afirmou que ele não podia se reeleger. Aí ele tentou, de qualquer maneira, fazer a reeleição
consultar a população sobre a possibilidade de ele se reeleger, o Tribunal Superior Eleitoral disse que ele também não podia fazer isso e terminou sendo afastado. Só depois é que os militares violaram também a Constituição e foram pegar ele de pijama de madrugada na casa e levaram ele para fora de Honduras. Então, essa discussão que o Lembo está se referindo, que agora não tem mais golpes militares e sim golpes com características democráticas, simplesmente não se aplica. Então, não vejo nenhuma possibilidade de a gente discutir seriamente a existência de golpe no Brasil. Vou ouvir você depois do intervalo. A gente faz um intervalo novamente curto, volta daqui a pouquinho para continuar esse debate e ainda dá tempo de você participar com perguntas e comentários pelo e-mail, pelo Twitter ou pelo telefone. A gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco de hoje. O nosso programa discute os pedidos de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. Participam o advogado e professor da Universidade Católica de Pernambuco, Natanael Sarmento, o cientista político da Universidade Federal de Pernambuco, Jorge Zaverucha, e também o cientista político da Fundação Joaquim Nabuco, Túlio Velho Barreto. Professor, Gustavo Barbosa, de Apipucos, a pergunta dele é a seguinte: como a base do governo, os senhores acreditam em uma tentativa de golpe? Primeiro, eu acho que essa questão, a terminologia golpe é ruptura, é quebra das regras do jogo institucional, é descabida a ideia de golpe. Houve eleições para presidente da República que foram acirradíssimas e o país atravessa uma crise de hegemonia aí, que os cientistas políticos tratam por isso. Essa luta política está sendo travada. O que está havendo é a continuidade de uma luta política, sendo que nas vias institucionais, com as armas que uma oposição que perdeu por uma minoria ínfima, uma minoria muito pequena, e por um governo que não construiu uma coalizão, né, uma coalizão suficiente para ter força, e pode resultar, inclusive, ou num acordo, numa retomada, num rearranjo de poder, ou, de fato, no avanço da proposta do impeachment, do afastamento. Essas são as duas alternativas. Possibilidade de golpe nesse país eu não vejo, possibilidade nem dos militares, nem de outra força política organizada quebrar a ruptura. A democracia, com sua precariedade, as instituições estão funcionando. Apesar de você ter um Congresso com a bancada do BBB, do boi, da bala e da Bíblia, apesar de você ter um CROAF que vai ser o órgão administrativo para fiscalizar os recursos fiscais, que tem 1/3 dos seus membros sendo processados pelos mais diferentes crimes no Supremo Tribunal Federal, inclusive lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, etc, etc. Quer dizer, e um Congresso Nacional com mais de 150 deputados processados também por crimes, porém, quer dizer, se fala nas regras do jogo, foram eleitos ou nomeados constitucionalmente para os cargos pelos eleitos nas eleições. Então, não vislumbro como golpe, vislumbro como continuidade da luta política. Eu vou então trazer uma outra pergunta, essa é de Eurico Pedrosa, da Madalena, e já encaminhar uma segunda pergunta para depois que vocês responderem essa. Ele quer saber o seguinte: que mudanças devem ser realizadas na legislação eleitoral para evitar novos episódios de corrupção? Aí, pegando o que você colocou de parlamentares envolvidos até o pescoço em denúncias de corrupção, lavagem de dinheiro e bandidagens de outro tipo. Então, Eurico Pedrosa, que mudanças devem ser realizadas na legislação eleitoral para evitar novos episódios de corrupção? É uma pergunta de dificílima resposta. Um especialista, né, em legislação eleitoral, eu acho que, não sei se Túlio sabe. Bom, eu tenho algumas ideias com relação a isso, não pontuais, mas mais gerais, né?
Por exemplo, eu particularmente defendo o financiamento público de campanha. Não que isso vá, por exemplo, evitar que exista o Caixa 2, porque o Caixa 2 existe hoje no sistema misto, né? Porque nós temos o fundo partidário que financia os partidos e temos também, no momento das eleições, a contribuição do setor privado. Mas a legislação já proíbe o Caixa 2 hoje. E a gente sabe que o Caixa 2 impera, estamos acompanhando o que vem ocorrendo aí nas diversas investigações da Polícia Federal e as diversas denúncias que envolvem essa questão. Mas acho que seria uma forma de tentar eliminar uma fonte de corrupção, né, que não seria suficiente, porque o que é suficiente é um poder judiciário mais ativo, mais fiscalizador, uma justiça mais célere. Mas aí não é legislação, né? Não é legislação. Ou talvez uma legislação que crie constrangimentos mais acentuados que nós temos hoje. E um controle social sobre tudo isso que a gente fala. Quer dizer, a democracia ela não existe na inércia, né? Ela pode ser uma fonte de corrupção como qualquer outro regime. O que deve existir é um controle social fortíssimo sobre os agentes públicos. Perdão, eu me preocupo muito com essa coisa da judicialização da política. Porque a política, no sentido amplo, é o espaço público, republicano, o interesse geral. E a pessoa acha que o judiciário, ou o juiz, uma aura para decidir. Então, leva as questões para cá e afastar. Então, esta é uma das funções da ideologia, de ocultar as coisas. A política está lá no judiciário, no juiz, no Supremo, sobretudo no Supremo que está julgando, são todos nomeados. E o parecer é dado de acordo com quem nomeou quem. Essa é a verdade. Se o parecer é distribuído para um ministro nomeado pela Dilma, é um. Se foi nomeado por alguém do PSDB ou ligado à Cunha, é outro. E assim vai, porque a retórica jurídica, você pode preparar a defesa para o que você quiser. Palavras são palavras. Peraí, professor, e como é que o senhor justifica Joaquim Barbosa? Eu pensei também há uma quebra... Você tem quebras... pontuais, você tem quebras mais pontuais. Você tem quebras pontuais. Quebras pontuais que existem até determinados momentos e, por serem pontuais, elas desaparecem. Ou são desaparecidas? Não se cria uma cultura Não se cria uma cultura de sentido. desenvolvimento. Então, por exemplo, se quer uma saída efetiva e séria, você tem que fazer reformas profundas. Uma reforma profunda de Estado. Talvez até... Eu no meu ponto de vista aqui, eu defendo a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Geral, uma refundação do Estado. Porque qualquer saída que eu veja dessa... E por que eu sou contra, pessoalmente, o impeachment de Dilma? Porque eu vejo que o grupo que provavelmente vai assumir é tão igual ou pior do que ela, no meu ponto de vista. Então, deixa eu fazer... Acho que ainda tem tempo. Zaverucha, você falou há pouco, você desassociou o que está acontecendo hoje no Brasil, esses pedidos de impeachment, essa tentativa de abertura de processo para o impedimento da presidenta. Você descartou qualquer semelhança com Paraguai e Honduras. Eu pergunto para vocês agora o seguinte, considerando esse quadro que está aí, e vou aproveitar um ato falho seu, Túlio, que foi falar alguma coisa, quis falar imprensa. Vou aproveitar esse ato falho. Fui falar da oposição, falei da imprensa, porque a gente pode confundir um pouco essas duas. O comportamento da oposição, considerando o comportamento da imprensa, considerando essa onda moralizadora que está aí, semelhanças com o que aconteceu na década de 50, durante o governo de Getúlio Vargas, e semelhança com o que aconteceu no governo de João Goulart, que culminou com o golpe de 64, o quadro que está aí hoje tem semelhança com esses dois períodos da história brasileira? Algumas sim, mas eu acho que as divergências são muito maiores. Primeiro, na década de 60, você vivia a Guerra Fria. Hoje em dia, você não tem Guerra Fria. Isso era vital. Os Estados Unidos financiavam, digamos, a direita e a União Soviética financiava Zé Dirceu, todo esse pessoal da esquerda. Então, você não tem mais hoje em dia uma ameaça ao capitalismo, tá certo? Então, o papel dos militares em 1964 era, até então, o papel de moderador, porque até 1964, todas as intervenções militares sempre foram pontuais. Os militares entravam, batiam no quartel, eles entravam, faziam, digamos, uma limpeza, entre aspas, e devolviam o poder aos civis.
Em 64, para surpresa dos civis, eles entraram e ficaram 20 anos. Então, hoje em dia, os civis estão escaldados e têm muito medo de convocar os militares para resolver uma crise, porque eles podem fechar o Congresso e ficar novamente 20 anos. Já que Jorge falou das diferenças, eu concordo com as diferenças e a importância delas, eu vou falar das semelhanças. Né? Se a gente pensa, você não citou JK, por exemplo, Juscelino Kubitschek. Quer dizer, o que foi que aconteceu na eleição de Juscelino? Juscelino foi eleito com 36 pontos, 36% mais ou menos dos votos. Quer dizer, o país se dividiu bastante naquele momento. O que é que a UDN professava naquele momento, né? Carlos Lacerda dizia, bom, Juscelino não pode vencer a eleição. Se vencer a eleição, não pode assumir o governo. Se assumir o governo, não pode governar, né? Tem que ser retirado do governo. Quer dizer, era uma predisposição numa disputa política a combater as incertezas da democracia, né, Jorge? Quer dizer, a democracia é o campo da incerteza. Se você tem certeza qual o resultado do jogo eleitoral, tem algum problema nessa democracia. Quer dizer, se estabelece poderes oligárquicos. Quer dizer, e às vésperas do golpe de 64, é evidente que eu também acho que não há um cenário de golpe nessa perspectiva, mas se você pega, por exemplo, os jornais, as revistas semanais, em torno do dia 2 de abril, todos falam na democracia, né, estabelecida a partir da intervenção dos militares, ou seja, vitória da democracia, restabelecimento da democracia, né, um novo modelo de democracia, quer dizer, não se falava em uma ditadura, é um golpe militar. Então, isso evidentemente que a gente se olha para a grande mídia nacional hoje, a defesa do impeachment que é feito, né, pelos políticos que assim querem o desfecho e pela mídia que tem apontado nessa perspectiva, é de que também o governo, talvez de Michel Temer, do PMDB, né, venhamos e convenhamos, ou outra coligação ou coalizão que seja feita, vai dar um salto de qualidade na nossa democracia. Quer dizer, eu penso que não precisa ser partidário de uma posição ou de outra, mas é muita ingenuidade. Quer dizer, qualquer que seja o desfecho desse processo que a gente está vivendo, e eu espero que não seja uma crise institucional, que os atores políticos tenham responsabilidade sobre o momento que está vivendo, para que a crise política, econômica, não termine numa crise institucional, né? Qualquer que seja essa crise, aponte em qualquer perspectiva aí, para que a gente não tenha um cenário diferente, né? Não perca essa oportunidade de criar essa cultura democrática, que é a perspectiva que todos nós queremos. Olha só, não deu para a gente conversar nem um quinto do que foi pretendido, infelizmente. Talvez a gente possa retomar esse assunto numa oportunidade breve, até porque essa coisa toda ainda está andando. Cunha vai ter que se pronunciar, vai dizer se abre o processo de impeachment ou se arquiva. E, enfim, então espero tê-los aqui num segundo momento para a gente continuar essa conversa. Agradecer muitíssimo a todas as pessoas que mandaram perguntas e que, infelizmente, não deu tempo de eu fazê-las. Danilo Sobral, Eduardo Araújo, André Freire, Felipe Maria, Carlos Sintra, Sebastião Aguiar, Guilherme Dias e a muitos outros. A todos vocês, muito obrigada, boa noite. O Opinião Pernambuco volta amanhã.